Olá, pessoal! Então, hoje a gente vai usar o livro, nós iremos corrigir alguns exercícios e a gente vai finalizar o capítulo 8, já que a gente está falando de cultura, né? Tá, peguem lá o livro na página 36. Deixa eu escrever aqui para todo mundo. Página 36. A gente, na semana passada, falou sobre cultura, os fragmentos aqui, né, que nós discutimos, sobre os Brasis, né, as formas culturais do nosso país, por meio do Alfredo Bossi. Hoje a gente vai finalizar o capítulo falando sobre o Cláudio Lévi-Strauss, que é um filósofo bem conhecido, né? Vou compartilhar aqui com vocês. Cultura brasileira. Deixa eu ver o chat que vocês estão me mandando. Não tô ouvindo. Ninguém tá ouvindo? Ah, tá. Beleza. Vamos continuar. Eu tô. Ah, Wesley, beleza. Vamos lá, página 36, tá? O Lévi-Strauss é esse senhorzinho aqui, muito fofinho, tá? Um dos caras muito importantes quando você pesquisa sobre informações, né, ligadas à filosofia cultural, a formas de estudar a antropologia filosófica ou a antropologia cultural, quase sempre é esse cara que aparece, viu? Não é esse aí que tá na tela. Vou depois abrir mais um para mostrar para vocês. Mas tá, vamos lá. Página 36. Cláudio Lévi-Strauss, ele morreu em 2009, né? Então ele é bem recente. Foi um antropólogo, professor e filósofo francês. Para esse pensador, vocês podem grifar essa informação. A antropologia, o que que é? Quando você fala assim, quando eu diferencio, esse conhecimento que eu estou passando para vocês é mais antropologia, ou é mais sociologia, ou é mais história? Quais são as diferenças? E aí ele vai falar um pouquinho sobre isso. Vocês vão pedir para a gente pesquisar ele? Não, por quê? Estou falando que se vocês pesquisam informações sobre antropologia cultural na internet, ele é a pessoa que mais aparece. Não mandei ninguém pesquisar nada. Mas se quiser pesquisar, fica à vontade. Antropologia, para ele, então pode grifar, é a ciência que estuda a humanidade em todas as suas dimensões, como o comportamento, o pensamento e as características biológicas. Então, quando você pensa assim, em uma antropologia ou antropólogo, é aquele que vai estudar as relações sociais no seu sentido mais puro, buscando a não intervenção com os seus próprios modos de pensar, tá bom? Isso vai ter muito a ver com aquela palavrinha que vocês têm que ter feito lá quando responderam a questão da página... Peraí, deixa eu achar aqui. Na página 32, a questão 5 falava sobre etnocêntrico, né? Sobre um pensamento etnocêntrico. É quando você... A gente vai voltar sobre isso ali, mas é quando você pesquisa determinada coisa... Não, é quando você interpreta o mundo de acordo com a sua própria visão social. Então, da sua etnia, das suas características como a única possível e aceitável, né? Quando você fala no antropólogo, ele não pode olhar com essa visão. Eu até estava assistindo esses dias um filme sobre antropólogo. Eles vão pesquisar, no filme, né? Eles vão pesquisar uma comunidade lá dos Países Baixos, nórdica, né? Uma comunidade nórdica lá da Suíça, e eles praticavam nos dias de hoje sacrifícios humanos. Só que aí os pesquisadores que são lá nos Estados Unidos, eles não podem fazer nada, porque eles são antropólogos, eles não podiam interferir em questões sociais, tá?
Quando você é antropólogo, você apenas observa tentando se dispor daquilo que você entende como certo e errado e aceitando e conhecendo a cultura do outro. É sempre fácil isso? Não. Isso pode acontecer, por exemplo, se você estuda antropologia e for numa comunidade indígena. Muitas características indígenas são bem diferentes da nossa, né? De algumas comunidades indígenas. E aí você vai falar assim, quando você vai chegar lá, você vai falar, isso tá errado e eu tô certo. O que caracteriza, né, uma pessoa certa da outra? Como que a minha cultura é mais certa que a sua? Não são culturas diferentes? Dentro do nosso Brasil, por exemplo, a gente estudou na semana passada, né, do Alfredo Bossi, quando a gente falou que dentro do Brasil a gente não tem apenas uma cultura, né? Temos várias. Temos os indígenas, temos os povos europeus, temos os povos asiáticos, os povos indígenas, né? Porque eles são vários. Só aqui no Mato Grosso do Sul nós temos os Bororo, os Terê, os Cadiué, os Guarani, os Quiniquinaua. Esses são os que eu lembro agora, de pessoas que eu conheço. Aí você pensa outras, né? Porque eu nem nasci aqui. Então, só que eu estudei numa universidade que tinha muito forte nas comunidades indígenas. Se você quiser conhecer um pouco mais sobre, eu ia levar vocês esse ano, mas a gente está em quarentena, né? Mas assim que abrir as coisas de volta, tentem ir lá no Museu Dom Bosco, que é o museu lá dos povos indígenas, né? Lá na Afonso Pena, lá em cima, né? No Parque das Nações Indígenas. Gente, lá mostra várias etnias diferentes, as formas culturais de como essas pessoas entendiam a sua representação cultural, tá? E o antropólogo, ele não deve interferir com o seu meio de vida ou o seu meio de ver. Ele apenas deve observar essa cultura diferente, tá? Antropologia, então, que a gente estava falando, voltando para o livro, é a ciência que estuda a humanidade em todas as suas dimensões, com o comportamento, o pensamento e as características biológicas, tá? Então, as etnias, né, e suas diferenças. Sua vida foi dedicada à pesquisa sobre o ser humano e suas características culturais, ou seja, costumes, hábitos, relações sociais. Então, é isso que ele estudou, né? Todas as relações sociais, seja ela mito ou verdade, tá? Ainda assim, por que o mito é? Enfim, depois a gente discute isso. Lembra que na filosofia a gente tem que questionar, né, as coisas. Então, às vezes a gente fala um conceito e começa a se questionar sobre ele. O livro Mito e Significado, o autor reflete sobre os primeiros povos, não como uma civilização primitiva, no sentido pejorativo, mas como um nível de cultura diferente da sociedade moderna. Sabe quando a gente fala que, por exemplo, as comunidades indígenas, quando chegaram aqui, eram uma comunidade primitiva? Até esse dia eu estava assistindo um youtuber, ele falou assim, gente, fala nativo, fala primitivo. É um jeito melhor para falar. Desde que você entenda que porque ele é primitivo ou ele é nativo, isso não quer dizer que ele é atrasado. Apenas quer dizer que ele tem uma cultura diferente da minha, tá? Ou, por exemplo, lá na Austrália, que eles têm os aborígenes, né? Seriam as comunidades indígenas do grupo deles, né? Do país deles, na Austrália. Os aborígenes tinham características físicas bem específicas, tinha sua cultura bem marcada, bem forte, só que foi desvalorizada. Então, eles foram drasticamente massacrados para acabar mesmo, porque queria-se que aquela população fosse mais civilizada, tivesse mais cultura, né? Como se os nativos não tivessem cultura, tá? Podemos chamá-los de nativos modificados? Quem? Os aborígenes? Ou a gente? Ainda assim é um termo esquisito, né? Modificado, quem modificou? Indígenas. Indígenas são nativos modificados? A cultura se modifica. Mas então a gente é brasileiro modificado também, porque a gente vive mudando. Não precisa disso. São povos indígenas, comunidades de etnias diferentes, com culturas diferentes, tá? Eu sempre tento trazer um povo específico, quando eu vou falar sobre isso, sobre as comunidades, né? Porque eles são bem diferentes uns dos outros.
Mas nativos modificados é um termo meio estranho. Eu não usaria isso aí, não. É só uma cultura. Só porque eles, hoje, sei lá, um indígena usa celular, anda de avião. Por exemplo, a vez que eu fui no Pará, eu estava no avião e chegou vários grupos indígenas lá e eles tinham a cabeça raspada, com representações culturais marcadas, né, de desenhos na sua cabeça, com a cultura da indígena deles, que é bem diferente da nossa aqui no Mato Grosso do Sul. E eles estavam andando de avião. Eles são menos índios por causa disso? Não, a cultura muda, né? E não é porque eu acho que o índio deve andar só a pé e pelado, ou sei lá, aquela ideia que a gente tem, né, indígena no início da colonização, que é o único certo e aceitável. As pessoas mudam, né? Como a cultura muda. E a cultura se adapta também a novos tempos, né? A novas relações sociais, tá? Voltando para o livro, a filosofia de Levi-Strauss possibilita a compreensão de um humano com o poder de transformar o mundo ao seu redor, independente do espaço ou do tempo. Então, normalmente a gente já está mudando, né? A cultura humana assume formas diferenciadas, tendo assim uma tendência a ser plural. Então, a nossa cultura, quando a gente fala, não dá para falar que temos apenas uma cultura, certo? Nós somos de uma cultura pluralizada, de formas diferentes, de grupos diferentes. Dentro de grupos, nós podemos falar expressões diferentes, um cabelo diferente. Sim, todas as pessoas mudam. E os indígenas são grupos diferentes que tiveram relações com pessoas bem diferentes deles, então também mudaram, e não tem problema. Eu lembro até que eu tinha um colega de sala, né, que ele era indígena, mas ele não tinha as características físicas de um indígena que a gente está acostumado. O cabelo dele era cacheado. E aí, eu até perguntei, eu posso ir, né, na sua comunidade conhecer? Ele falou assim, olha, sinceramente, a minha comunidade não tem nada de especial. Porque não somos uma comunidade como as pessoas esperam, né? Que a gente ainda vive em oca. Também não tem problema se a comunidade quiser. Mas a comunidade dele, ele é terena, a comunidade dele, as casas eram de tijolos, eles comiam a mesma coisa que a gente, tomavam refrigerante. Ele é menos indígena por causa disso? Ele é menos terena por causa disso? Ou, na verdade, o terena também mudou para se adaptar e se mantendo existente? Porque senão talvez não existiriam mais ninguém representando a cultura. Tô lendo o que vocês estão respondendo aqui no chat. Então, os nativos, nós podemos chamá-los de índios modernos? É isso que eu tô falando. Eles só são índios. Indígenas, né? Índios peraí, uma coisa de cada vez. Quando você fala índio, parece que é um povo só, né? Por isso é que o ideal é que fale populações indígenas, porque são grupos diferentes. E ainda assim, foram os europeus que deram esse termo, porque não era como eles se chamavam antes, tá? Então, comunidades indígenas, povos indígenas, por que eu tenho que colocar que eles são modernos? A gente precisa saber disso, entendeu? Quer dizer, e só porque se eles se mantessem exatamente igual, por exemplo, se vocês já ouviram falar daquelas comunidades, principalmente ali na região da Amazônia, né? Que não tiveram contato com o não índio até hoje. Eles ainda usam as mesmas tradições, ainda se mantêm parecidos como eles eram antes. Eles deixam de ser modernos por causa disso? O que define alguém moderno? Então, assim, esses termos que a gente usa às vezes fica um pouco estranho porque pode ser pejorativo de alguma forma. Eles são apenas indígenas da sua etnia determinada. Então eles se sentem ofendidos? Alguns deles sim. Depende, tá? Eu posso passar para vocês algumas comunidades e alguns grupos depois que lutam pela causa indígena. Vou mandar no grupo depois um site chamado Sociocultural, eu acho que é o nome do site. Eu vou procurar, eu mando para vocês. É um site muito legal que fala sobre todas as comunidades e como elas se mantêm hoje, tá? Quais foram os meios que elas encontraram para ainda existir, porque muitas se perderam. Deixa eu ver o que mais vocês colocaram.
Os índios podem ter celular, andar de carro, andar de avião? Pode. Independente da condição do indígena, ele é da cultura dele, modificou de acordo com a necessidade. Moderno, igual usa a tecnologia, na sua opinião. Não precisa desse termo. Você precisa que eu te chame de brasileiro moderno? Se eu não te chamar de brasileiro moderno, quer dizer que você ainda, sei lá, o que seria primitivo, né? A ideia de que você... Nossa, ainda assim, é exatamente o questionamento que esse cara faz, o Levi-Strauss, né? Só porque a gente, sei lá, essas comunidades às vezes não usavam forno elétrico. Digamos que você faça fogueira, né? E só come na fogueira. É isso que quer dizer você não ser moderno? Pessoas sem consciência da propriedade e modificação cultural normalmente são preconceituosas, já que costumam generalizar as características dos povos indígenas. Ótima colocação. Incrível. É exatamente isso. É uma forma de preconceito. Às vezes a gente espera que os indígenas ainda sejam exatamente igual. E se for, também não tem problema. É isso que o Levi-Strauss vai trazer. Que mesmo uma comunidade dita como primitiva, ela não precisa ser uma forma de preconceito. Ah, ela é inferior por causa disso. Na verdade, só quer dizer que é uma cultura diferente da minha. E não tem problema, entendeu? Relaxa, eu não tava brigando com você, não. Você que falou, sei lá, só falei por mim mesmo. Algumas comunidades, a Mari está perguntando se, se alguém se sente ofendido por ser chamado de indígena. Eu tenho amigos que se sentem sim, porque eles preferem ser reconhecidos com a etnia de origem deles. Se ele é terena, ele prefere ser terena, porque indígena é muito vago, entendeu? É um estereótipo muito grande. Agora, o terena tem a cultura dele, as características dele, tanto físicas quanto culturais. Então, ele prefere ser chamado pelo nome da etnia. Assim como os Kiniknau e vários outros grupos, tá? Gente, eu quero ler com vocês aqui, olha. Não sei nem quanto tempo tem. Página 36 ainda, só a ideia focal, né, do pensamento do livro do Levi-Strauss, que tem muito a ver com o que a gente está discutindo agora. Pensamento primitivo e mente civilizada. A maneira de pensar... Gente, esse texto é fantástico. A maneira de pensar dos povos, aqui normalmente e erradamente chamados primitivos, chamamos-lhes antes povos sem escrita, porque, segundo penso, esse é que é o fator discriminatório entre nós e eles. Então, basicamente, as pessoas chamavam, essa civilização não tem escrita, então não tem memória também, então não tem cultura por causa disso, né? Tem sido interpretada de dois modos diferentes, ambos errados, na minha opinião. Ele está falando sobre essa ideia de chamar essas comunidades de populações primitivas, né? O primeiro considera que tal pensamento é de qualidade mais grosseira de que o nosso. Na antropologia contemporânea, o exemplo de que nos vem imediatamente é a ideia Malinowski. Afirmo desde já que tenho a maior admiração por ele, que o considero um dos maiores antropólogos e que não pretendo, com essa observação, diminuir-lhe a sua contribuição para o campo da ciência. Então, basicamente, o que ele está falando aqui? A primeira ideia, quando você fala de algo primitivo, é de uma maneira grosseira, não tem modos, não tem cultura, não sabe como viver na nossa sociedade moderna, dita moderna. Moderna por quê? Porque a gente tem tecnologias e técnicas consideradas avançadas, né? Então, nós devemos respeitar outras culturas porque nós podemos aprender com as outras pessoas de culturas diferentes e não julgar porque são diferentes. Exatamente isso. Uhum. Não existe cultura superior que outra cultura. E também não existe pessoa superior que outros índios, todos são iguais. Seria mais ou menos isso. O outro modo de encarar o pensamento primitivo, em lugar de sublinhar que é um tipo de pensamento inferior, como que faz a primeira interpretação.
afirma que é um tipo de pensamento fundamentalmente diferente do nosso. Essa abordagem, a questão concretiza-se na obra de Levi Brunel, que considerou que a diferença básica entre o pensamento primitivo, ponho sempre a palavra primitivo entre aspas, e o pensamento moderno reside em que o primeiro é completamente determinado pelas representações místicas e emocionais. Então, basicamente, ele está falando que a diferença entre um e outro, às vezes é porque o pensamento dito primitivo, né, que ele está botando aqui entre aspas, é a ideia de que muita da explicação dele está muito ligado a questões emocionais, a natureza, ao mítico, né, mais do que algo comprovado cientificamente, alguma coisa assim. O que tentei mostrar, por exemplo, uma obra em francês dele, é que esses povos que consideramos estarem totalmente dominados pela necessidade de não morrerem de fome, de se manterem no nível mínimo de subsistência, em condições materiais muito duras, são perfeitamente capazes de pensamento desinteressado, ou seja, são motivados por uma necessidade ou um desejo de compreender o mundo que os envolve, a sua natureza e a sociedade em que vivem. Por outro lado, para atingir esse objetivo, agem por meios intelectuais, exatamente como faz um filósofo até hoje, em certa medida, como pode fazer e fará um cientista. O que ele está questionando aqui? Que às vezes a gente explica, né, esse pensamento primitivo, ou o pensamento de uma pessoa atrasada, né, porque é um pensamento mítico. E, na verdade, ele está querendo dizer que é muito além disso. É a forma dele explicar conceitos que ele ainda não entende. Isso não é também o que um cientista faz? Quando ele cria teorias? Às vezes ele não sabe explicar. E nem toda teoria tem realmente comprovação completa, unificada, em que nunca mais vai ninguém falar, não, isso estava errado, nada a ver, esse pensamento, a gente descobriu que era outra coisa. Na verdade, a ciência constantemente está se modificando, tá? São apenas formas diferentes de se questionar, de questionar o mundo em que nós vivemos e de chegar a uma resposta daquilo que a gente ainda não conhece. Isso também é o que a gente faz aqui, não é? Como filósofos, todos nós aqui na sala. Tentar aprender coisas que a gente ainda não sabe. Discutindo em vários meios para chegar nessas soluções, tá? Vocês têm alguma dúvida? Podem colocar aí. E enquanto eu espero aí alguma dúvida de vocês, página... Tá acabando a aula ainda não, gente? Página 32. Pessoal, na página 32, que é no capítulo 7, nós estávamos falando sobre alguns pensamentos ainda de cultura, certo? Eu quero que vocês respondam aí no chat o que foi que vocês colocaram na questão 1. De que maneira a cultura interfere na formação das pessoas? Eu quero ler a resposta de vocês. Não vou falar de quem é não, só vou ler. Então escrevam aí, por favor, no chat. De que maneira a cultura interfere na formação das pessoas? Para que a pergunta da pessoa. Se um professor não pode ensinar todas as matérias, por que um aluno deve aprender todas? Porque um professor, por exemplo, nós somos especialistas em determinada área, certo? E a gente já passou também para pelo menos ter um conhecimento prévio e básico sobre diversos meios da natureza, das ciências, seja elas exatas, humanas ou biológicas, para chegar onde a gente está hoje. Então, pelo menos um pouco de conhecimento sobre tudo a gente tem que ter, né? E aí, depois, com o tempo, vocês vão se especializando para aquilo que você tem mais facilidade. Na escola eu não tinha facilidade sobre tudo, mas eu aprendi um pouco de tudo. Eu amava história, foi por isso que eu virei professora de história. Conforme o tempo, eu fui aprendendo sobre outras áreas. Vou ler aqui a resposta
A ciência, então, está evoluindo. Está evoluindo. Por exemplo, com essa pandemia, sem a ciência, não tem como descobrir o Covid-19. Não tinha mesmo, não. É um exemplo. E a gente espera que a ciência também ajude a gente a ter uma vacina. Quem mais? Estou esperando aí, gente. Escreva aí no chat. De que maneira a cultura interfere na formação das pessoas? Uma pessoa, quando segue uma cultura, tende a modificar-se e formar suas características a partir dela. A cultura por si só modifica os outros que a seguem. Sim, é verdade. Assim como a gente também muda a cultura, né? É uma coisa mudando a outra. Por quê? Por exemplo, nós só permitimos que... Nós só, por exemplo, somos cristãos. Porque nós, a maioria, né? Porque nós... Não estou falando só que nós somos, mas porque faz parte da nossa cultura brasileira sermos descendentes do catolicismo, né? Eu nem sou católica, não é disso que eu estou falando, mas culturalmente na nossa história nós somos formados por um país muito católico, que era Portugal. Diferentemente, por exemplo, se a gente tivesse, imagina se todos nós aqui nascêssemos na Palestina. Na Palestina pode ser, não, na Turquia, todos aqui nós somos turcos. Muito provavelmente, mesmo que nós fôssemos cristãos, a gente ainda carregaria muito da cultura islâmica, porque é a cultura, a religião muito mais forte. Como eu disse, não estou falando que necessariamente aqui no grupo todo mundo é cristão, mas a gente segue valores que são do cristianismo, entendeu? E porque nós somos descendentes de uma matriz muito forte cristã, entendeu? Então ela interfere no nosso modo de vida, assim como se a gente mudar, isso também muda. Ela interfere no caráter da pessoa e na formação pessoal dela. E isso pode influenciar na vida das pessoas em diversos momentos. É verdade. Como a gente acabou de dizer, né? Interfere sim. Na forma que a gente pensa, você falou de caráter. E aí eu acabei de falar de valores também, né? Tudo que a gente segue como certo e errado vem muito disso. Do que a gente acabou carregando por causa do modo com que o nosso país foi construído. A cultura é como um professor que ensina ética e moral. É verdade. Por exemplo, como eu estava comentando sobre esse filme que eu estava vendo, para a comunidade deles, para a cultura deles, quando você chegava lá em determinada idade, você deveria ser sacrificado em função da sociedade deles. Enfim, era um filme. Enfim, filme para vocês não muito forte, é de terror. Mas eu achei interessante esse quesito cultural, porque ele está falando sobre cultura, né, moral. Para eles era ético se sacrificar em função da sociedade deles. Então as pessoas ficavam felizes quando elas chegavam na determinada idade para ser sacrificado, tá? Então, se mais alguém tem alguma coisa a dizer sobre isso, todos nós somos seres sociais, então somos formados em parte pela influência dela, por pessoas ao nosso redor que geralmente compartilham a mesma cultura e assim nos formam. Ótima, Mari. Muito boa essa resposta, isso mesmo. Oh, desculpa, eu não ia falar quem respondeu as coisas, né? Sim, nós somos seres sociais e por essa questão social, nós somos muito influenciados, somos formados pelas pessoas que nos cercam, que já têm a sua cultura feita também pelas pessoas que nos cercam, e assim a gente vai construindo, né, e reproduzindo a cultura. Então, por exemplo, daqui uns 10 anos, por exemplo, muitos de vocês já vão ser chefes de família. Vocês estão com 12? 12, né? Por aí. Então, dos próximos 10 a 15 anos, né? Provavelmente vocês já vão ser chefes de família. Então, aquilo que vocês aprenderam culturalmente será passado também para as próximas gerações. Coisas que vocês aprenderam agora comigo ou com outros professores vão ser passados com os pais de vocês. Por exemplo, uma coisa cultural da minha família. A minha mãe, ela sempre
no ano novo, ela gosta de fazer uma mesa só de doce. É uma coisa que ela inventou quando ela era mais nova, em que ela acredita que se quando passar, né, o ano e a gente comer um doce, vai sempre alegrar e ter um ano bom, né? Aquele ano. Então, todos os anos a gente tem uma mesa só de doce. Chocolate, bala, pirulito, um monte de coisa. Quando eu tiver a minha família, é lógico que eu vou querer ter a mesma tradição, porque é uma tradição cultural da minha família e eu quero preservar isso. É uma coisa que a minha mãe me deu e eu quero que as próximas gerações também tenham isso. Entende como às vezes a cultura também está muito ligada a questões pessoais? Às vezes pode ser uma cultura familiar, não precisa ser só da comunidade em que você vive. Por exemplo, nosso país. E a cultura ela se modifica com o tempo e com a influência. Isso também vai modificar os indivíduos que viram a seguir como os valores éticos, morais, exatamente, sim. Então a cultura ela não precisa ser uma coisa grande. Aquilo que tem simbolismo para você, para um grupo, já representa alguma coisa, tá? Você comeu doce porque esse ano não está sendo bom, não, hein? Eu comi. Apesar de estar sendo ruim para todo mundo, eu não tô com um ano tão ruim. Queria estar na escola, podia estar melhor, mas assim, não tô reclamando, não. Graças a Deus tenho tido bons dias. Por isso eu tô aqui fazendo meu pote das bênçãos. Quero a resposta de vocês. 3. Eu tenho, sim. 2. É correto afirmar que no Brasil existem culturas que, apesar de diferentes, contribuem para a formação do povo brasileiro? Respondam. Eu também quero. Eleja uma prática cultural comum à sua cidade, com a qual você está relacionado. Pode ser só isso, não precisa ser. Pode ser, por exemplo, uma palavra, não precisa escrever, não, senão a gente vai muito longe. Se os humanos modificam a cultura e ela modifica os seres humanos, nós modificamos nós mesmos? Sim, com certeza. Em sociedade, não sozinhos. Porque lembra que para ser cultura tem que ter um grupo também, né? Caracterizando esse simbolismo, né, que vai ser carregado. E aí, gente, que prática cultural vocês participam que tem a ver aqui com a nossa cidade? Tá acabando o tempo. A cultura tem que ser necessariamente acreditando em um mito, tipo lendas? Não. A cultura é tudo aquilo que determinado grupo. Lembra que a gente definiu várias vezes que depende da visão cultural. Por exemplo, para Marx e Engels está ligado muito mais a questões históricas, né? Que a gente construiu historicamente, das lutas de classe, que a gente acredita de certo e errado. Mas a cultura pode ser a forma de falar, pode ser fatores que carregam simbolismo de algum grupo, tá? Então, por exemplo, se a gente determinar que aqui, né, um fator cultural das nossas relações aqui da região. Por muito tempo, a cidade foi construída com esses bloquinhos, né, o chão. Quando você vai ali na antiga rodoviária, tem bastante, né? Um chão desenhado, feito de bloquinhos e não de asfalto. Isso é uma coisa cultural daquele período, que foi modificado, mas faz parte da gente também. O estilo da nossa arquitetura, que é eclético. Então, isso também faz parte da nossa cultura. Deve ser valorizado, preservado. Fatores culturais que a gente carrega, como falaram aqui, o tereré. Eu tomo tereré muito. Hoje já tomei, ontem eu tomei, anteontem eu tomei. Quem gosta de sopa paraguaia, chipa, coisas nossas aqui. Sim, como os eventos culturais, os povos indígenas, os afrodescendentes, isso contribuiu muito para a formação do Brasil, exatamente. Uhum, bem pensado. Pessoal, menos de um minuto, coloquem aí no chat o nome de quem participou da aula, não deu tempo de fazer todas as respostas.
Enquanto vocês vão colocando aí o nome, eu queria falar sobre as 5. A análise da cultura de outros povos é feita com base em valores culturais específicos, e isso pode gerar atitudes e interpretações etnocêntricas. Pesquise o significado de etnocentrismo e cite um exemplo desse tipo de comportamento. Quem pesquisou sabe que etnocêntrico é a ideia que a gente já falou agora há pouco, de que a minha etnia, ou o meu grupo cultural, ou o meu grupo é melhor, superior de algum modo que outros, tá bom? Daniel, coloca seu nome direito. Então, por exemplo, grupos que se acharam, os alemães, né? Quando eles achavam que